do Fala. método. Aham. Não, como você preferir. É que eu acho que a história é muito rica também, Tá, né? com certeza. Então, vamos falar um pouquinho. O método Rolf foi criado pela doutora Ida Rolf, uma americana bioquímica, ela era PhD em bioquímica e trabalhava em pesquisa no Rockefeller Institute e buscando, e é uma pessoa que era muito inovadora, muito vivia à frente do seu tempo, como a gente sempre diz. Ela criou este trabalho ao longo de muitos anos de pesquisa em várias coisas. Ela era bioquímica, mas também tinha muito interesse pelas questões filosóficas e filosóficas no sentido de procurar soluções novas, checar a situação da ciência, que tinha limitações e que ela começa a procurar soluções que a medicina regular não encontrava soluções para. Foi daí a curiosidade dela. E com essa curiosidade ela começou, isso foi por muitos anos, deve ter levado aí uns 10 anos sozinha, pesquisando, experimentando com pessoas do círculo dela, e foi desenvolvendo este método que chegou ali na década de 60, no início da década de 60, foi apresentado como um método já inteiro formado, mas até chegar nisso, ela pesquisou muito, experimentou e foi desenvolvendo, e foi descobrindo, e foi aprendendo, aliás, de uma forma muito incrível, porque ela falou de coisas naquela época, na década de 50 e 60, que ninguém mais falava, como, por exemplo, fáscia, como, por exemplo, procurar outras respostas, além das que a medicina tradicional conhecia. Ela foi uma pessoa que descobriu coisas, pensou em coisas naquela época que ninguém pensava, que hoje em dia até está todo mundo procurando, pensando, mas na época que ela fez isso não era assim. Então, ela foi essa pessoa incrível que criou este método que começou a ser ensinado nos Estados Unidos no início da década de 60, no ESA, que era um instituto dedicado que apareceu na época do potencial humano, do desenvolvimento do É o potencial desenvolvimento humano, do potencial humano. desenvolvimento do potencial humano. E lá aconteciam todas as coisas mais novas que existiam na época nos Estados Unidos, como outras terapias, como a Gestalt, como as pesquisas o Feldenkrais estava lá nesse instituto. Enfim, era o pessoal que estava pensando novo, tinha uma visão de ser humano mais integral. E lá começou ela também. Muito embora ela já ensinasse sem ser um curso estabelecido, mas para pessoas, num estilo de mestre e discípulo. Então, uma pessoa chegava perto dela, queria aprender, e ficava perto dela 1 ano, 2, estudando com ela, trabalhando com ela, vendo como é que ela atendia as pessoas. Então, ela formou algumas pessoas dessa forma, antes de começar a formar pessoas nesse instituto, nesse Esalen. E Quer dizer, ela mesma... era uma transmissão do conhecimento, uma formação no mais perfeito estilo mestre-aprendiz, né? Certamente. Isto no início com as pessoas em particular, e depois, quando ela criou um jeito de ensinar este método, ela manteve essa necessidade de passar o conhecimento de pessoa a pessoa. Embora tivesse um curso, tivesse um grupo de pessoas assistindo, ela ainda ensinava dessa forma.
transmitindo o conhecimento e as pessoas. Hoje eu li em um outro professor falando que era como um processo de osmose. O aluno ficava lá e aprendia por osmose. Osmose com o instrutor e osmose com o cliente que estava sendo atendido. Então, era um trabalho realmente... Era assim que ela via o ensino desse trabalho. Era de mestre para discípulo. Era uma tradição oral. Ela ensinava oralmente. E que, por sinal, é uma coisa que a gente, na nossa escola, daqui a pouco nós vamos chegar nisso, mantemos essa mesma maneira de ensinar. Acreditamos que este trabalho se aprende assim, na transmissão.